Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você é muito bem-vindo ao canal Pregando as Escrituras. E nesse vídeo nós vamos falar sobre doutrinas de demônios. Você sabe o que é doutrinas de demônios? Será que isso já está acontecendo nos dias atuais? É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte referente a doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você está vendo o que está acontecendo nos dias atuais. Muitas pessoas estão apostatando da fé, deixando de lado a doutrina de Cristo Jesus. E com isso, nós estamos vendo por aí igrejas que não são cristãs. São igrejas segundo as doutrinas dos homens e não segundo a doutrina de Cristo. Se você prestar bem atenção no cenário atual que o mundo está passando, nós podemos ver algumas coisas que não está conforme o contexto bíblico. Por exemplo, algumas igrejas intituladas evangélicas já estão aceitando o casamento LGBT, ou seja, o casamento gay em suas denominações, e isso é abominável. Recentemente, eu vi uma publicação aonde estava dizendo que havia uma reverenda pastora e que faz parte do movimento LGBT e que abriu uma igreja exatamente para esse público. Isso daí é doutrina de demônios. Isso daí são pessoas que estão apostatando da fé. Na verdade, essas pessoas nunca foram cristãs. Elas estão tentando inventar um novo evangelho segundo os seus próprios desejos e segundo as suas próprias concupiscências. E isso é muito grave e você deve correr, deve sair fora. Você não pode nem chegar perto desse tipo de doutrina que não provém de Deus e sim de demônios. E o pior de tudo é que, apesar dessas pessoas conhecerem o verdadeiro evangelho, eles não querem seguir a doutrina de Cristo. Eles querem seguir apenas aquilo que está no coração deles e não o que a palavra do Senhor diz realmente. Ou seja, eu vou ler a Bíblia. Se tal versículo eu gostar, eu recebo. Se eu não gostar, eu deixo de lado. Isso não existe. E o pior de tudo é que isso está crescendo cada dia mais e as pessoas não estão entendendo aquilo que Paulo deixou escrito referente a falsas doutrinas, e não somente falsas doutrinas, mas são doutrinas de demônios que não procedem de Deus. E com isso nós entendemos que o povo está padecendo por não conhecer a palavra de Deus. Algumas pessoas cristãs estão sendo influenciadas pelo mundo e com isso começam a aprovar e também aceitar certas coisas que o mundo propõe a eles. Por exemplo, é inadmissível que uma pessoa cristã aceite a prática do aborto, ou seja, matar uma vida. Se a Bíblia diz que certa coisa é errado, é errado e ponto final. Não existe meio termo. Não existe essa coisa, depende muito. Não depende muito. É sim ou não, o que passar disso é do maligno. Nós precisamos erguer a bandeira de Cristo e dizer que o pecado ainda continua sendo pecado. Não existe essa coisa de pecadinho e pecado grande. Pecado é pecado e ponto final. Nós precisamos rever alguns conceitos do que nós chamamos de cristãos. Será que nós estamos seguindo a doutrina de Cristo ou estamos seguindo a doutrina de demônios e as doutrinas do mundo? Nós precisamos entender que nós temos que fazer a vontade de Deus. Não dê crédito àquilo que o mundo está falando sobre você, que é uma pessoa cristã. Siga apenas aquilo que está escrito na Bíblia, para que você não seja enganado por doutrinas de demônios. Um dos principais pioneiros referente à teologia da prosperidade, conhecido como Kenneth Hagin,
ele tinha uma ideia referente à confissão positiva. Ele acreditava que se um cristão era um cristão verdadeiro, ele teria que ser rico e ter fé. E se por acaso certa coisa não deu certo em sua vida, é porque essa pessoa não teve fé suficiente. E conforme o tempo passou, Kenneth Hagin foi um dos maiores teólogos nessa área da prosperidade, e as pessoas começaram a ir para os cultos que ele estava ali ministrando, e começou a aparecer dentes de ouro, pó de ouro na mão e coisas do tipo. E ele dizia que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, então ele tinha que dar isso aos seus filhos. Essas doutrinas não provêm de Cristo. Se você for analisar o contexto bíblico referente aos apóstolos, a maioria deles não era rico, eles eram pobres, pessoas que andavam por aí pregando o evangelho e não tinham nem casa para morar às vezes. E nós aqui achando que só porque agora estou em Cristo Jesus eu vou ficar rico. Você quer ter uma vida boa? Estude, se especialize em sua área, mas lembre-se, o cristianismo não promete a você riquezas materiais. E o pior de tudo é que esse tipo de teologia diz que se você está enfermo e você não é curado, é porque você não tem fé suficiente. Porém, existe um grande erro aí. As pessoas acham que só porque eles determinam algo, certamente vai acontecer. Não se esqueça de algo muito importante. Talvez a vontade de Deus não seja a mesma que a sua. Talvez Deus não venha curar aquela pessoa. Alguns líderes, ao ouvir esse tipo de pregação, começaram a introduzir isso em seus cultos. E com isso você pode ver algumas coisas. Por exemplo, um tempo atrás, um certo apóstolo estava vendendo um feijão do milagre, vendendo a um preço absurdo. E tantas outras coisas semelhantes a isso, como o trízimo. Isso mesmo, o trízimo. Muitas pessoas fazem isso. Na verdade, os líderes religiosos fazem isso com a intenção de gerar lucro em suas denominações. Porém, nós precisamos entender que se não está conforme o contexto bíblico, nós devemos deixar de lado essas coisas. Então, olha só como isso é uma enfermidade. Um certo teólogo plantou essa semente e hoje você pode ver os frutos. Já está acontecendo em nossos dias atuais essas doutrinas de demônios que não procedem de Deus. Em 1986, um homem que se intitulava Homem de Deus, ele começava a ministrar, a pregar em uma certa igreja e o nome dele se chamava Peter Popoff. E com isso, ele começou a revelar que tal pessoa estava com certa doença, começou também a verificar quais eram o nome do RG e CPF de certa pessoa, porém ele foi desmascarado, pois uma emissora naquela época viu que havia um ponto no ouvido dele que estava recebendo informações dos fiéis. Algumas pessoas, ao entrar naquela igreja que esse Peter estava ministrando a palavra de Deus, eles marcavam em uma folha a enfermidade que eles tinham, o nome, o RG. E com isso, eles deixavam na porta da igreja. E com isso, tinha uma pessoa que estava auxiliando esse pastor e passando todas as informações para ele em um ponto onde ele estava ouvindo tudinho. Porém, ele foi desmascarado. Isso são doutrinas de demônios. Isso é o próprio diabo agindo na vida dessas pessoas. Devemos tomar muito cuidado. Nem todo sinal e milagre que acontece nas igrejas evangélicas provém de Deus. Devemos verificar se o espírito provém do Senhor ou é um espírito do engano. A minha intenção nesse vídeo é alertar a você que é cristão o perigo de falsas doutrinas. Isso pode se tornar uma enfermidade na igreja que você está frequentando, se por acaso você não alertar sobre esse perigo. Infelizmente, algumas pessoas caem nesse laço porque não lê as escrituras e não estuda sobre a palavra de Deus.
Aí fica fácil dos falsos profetas enganar vocês. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus e estudar para que não seja enganado por esses tipos de doutrinas. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 em diante, diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Essas coisas já estão se cumprindo em nossos dias atuais. Por exemplo, uma pessoa assiste uma pregação e não gosta daquilo que o pastor pregou, mesmo o pastor pregando aquilo que está na palavra de Deus. Por exemplo, essa pessoa ela faz parte do movimento LGBT. O que essa pessoa vai fazer? Vai se tornar pastor ou pastora e vai fazer um evangelho segundo aquilo que as pessoas que fazem parte do público LGBT acham de melhor para eles, ou seja, doutrinas que procedem de homens, doutrinas de demônios e que não provém de Deus. É isso que está acontecendo. Alguns pastores estão ensinando um falso evangelho e muitas pessoas estão engolindo tudo aquilo que vem do púlpito. Fiquem atentos, nem tudo que está dentro da panela é comida. Talvez pode ser veneno e pode ser morte. Tome cuidado com essas doutrinas de demônios. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos também e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.